Pronto. Estão vendo a tela? Tá vendo a tela aí, Silvio? Então, sim. Beleza. Eu botei um T1E1 aqui, como se fosse o primeiro episódio da primeira temporada. A gente teve alguns cafés sem compromisso ano passado, tivemos dois. Já funcionaram mais como um piloto, né? Mas esse ano a gente já tem a agenda toda pré-definida para o ano inteiro. O ideal é a gente ter uma frequência mensal, que a gente vai se reunir, espero que com mais gente depois do carnaval, né? Que é quando o ano começa de verdade, para tirar dúvida, falar sobre novidades da plataforma, falar sobre os eventos que a gente vai ter. Semana que vem a gente vai ter um acelerador e tem time brasileiro, por exemplo, e um espaço mais informal mesmo para a gente conversar sobre Ford. Beleza? O meu você estava falando sobre IFC, inclusive, sobre suporte. Como ficou isso depois daquele suporte que eu te respondi? Você conseguiu resolver com um método mais moderno de tradução? Sim, a gente está com ele no backlog, a gente descobriu que realmente era esse problema, aí a gente só ainda não mudou no nosso back-end lá a metodologia de tradução, mas resolvendo isso a gente já vai ter o IFC traduzido da melhor forma lá, que acho que é já no engine do Navisworks, né, Não, o Navisworks é o do legado. O que acontece verdade. É o moderno do Revit. Isso. Quando você faz o upload para utilizar um produto do UFC, aí você está falando do Autodesk Docs ou do BIM 360, ele atualmente já está convertendo pelo método moderno. O método moderno é como se você fizesse a importação do IFC no Revit, e aí você vai ter toda aquela estrutura e todos aqueles modelos traduzidos. A gente tem esse método, essa opção quando você vai gerar a tradução pelo seu bucket, por exemplo, quando você está armazenando o modelo no bucket, mas o que a gente recomenda é sempre utilizar o método moderno, porque ele traduz mais elementos e a textura sai, às vezes, nas vezes que eu experimentei, a textura certa sai com o método moderno. Eu só vi alguns casos específicos de, por exemplo, se você tem uma revisão mais antiga, e aí tem o método pelo Navisworks sai mais confiável, sai mais próximo do que você quer visualizar. Mas, de maneira geral, assim, é sempre para usar o moderno. Tem até uma Lightning Talk sobre isso. Estou comparando os dois. Fala aí, Leonardo. Essa é a Lightning Talk aqui. Você tem controle também sobre building stories e opening elements, por exemplo, se você pode traduzir ou não e se eles vão estar visíveis ou não quando você fizer a renderização. Legal. Dá para controlar essa coisa. João, nas viewpoints do modelo, por exemplo, do Navisworks, né? Esse método de tradução, ele tem alguma influência, assim? Tem alguma coisa específica aí do Navisworks que tem, tipo, uma metodologia de tradução específica, não? A hierarquia dos elementos no modelo ela é diferente, porque isso não só para o IFC. Se você pegar um modelo RBT e importar para o Navisworks, por exemplo, ele vai modificar a hierarquia. E tem alguns comportamentos, por exemplo, falando mais de RBT, se você tiver um parâmetro que ele tem o valor não foi definido, tá com um valor nulo. Quando você traduz para o Navisworks, ele não vai ler esse parâmetro. O Navisworks, uma das funcionalidades é deixar o modelo mais compacto. E aí tem toda essa alteração. Ele vai ficar mais leve, mas a textura pode não ser a mesma, e a hierarquia do modelo do Revit é baseado em famílias, né, vai ficar completamente diferente. Não, minha pergunta é mais para saber, porque a gente estava estudando algumas formas de usar a tradução do Navis, né? Até a gente viu aí que não, já está até em produção, né? O SPF2. Já está em produção, sim. Isso, que ele parece ter uma performance melhor, né? Na tradução de arquivos, inclusive do Navis, né? Que são mais pesados. Do Navis, ele faz essa tradução para SPF2 é um pós-processamento. O formato original que é utilizado para a renderização do vídeo é o SPF, Streaming Viewing Format. E aí, o SPF2 é pegar esse SPF
e fazer um pós-processamento para você não duplicar instâncias repetidas de modelo. Vamos supor que você tem um modelo com uma família que esteja repetida diversas vezes. Então, você não vai duplicar essa instância na memória, você vai carregar uma vez só e representar essa mesma instância nas diversas posições que elas estiverem sendo visualizadas no modelo. O Navisworks ele Ah, já faz algo parecido. Por isso que quando você traduz o Navisworks para SPF2, você não vai ter muito ganho, não vai ter essa diferença tão acentuada. Mas para o modelo RBT ou IFC, aí que você vê a principal vantagem em entendi, performance. Beleza? entendi. Não, e aí a gente estava estudando também formas de traduzir as informações, inclusive das viewpoints do Naves, né? As informações de anotação, elas se perdem, né? Quando tem essa tradução. Não tenho certeza, cara. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não tenho certeza. Legal. Você queria todas as viewpoints que foram salvas no As Navisworks. viewpoints a gente até viu já que tem como a gente resgatar, é mais a informação anotada, né? Que a gente também queria ter tipo um bidirecionamento, né? Tanto o que eu faço no Naves, eu também imputar informações nessas viewpoints que eventualmente eu baixo o arquivo e tem essas anotações lá. Entendi. Não tenho certeza, cara. Eu preciso te voltar com essa resposta depois. Se você puder mandar uma pergunta lá no Zendesk para a gente investigar mais a fundo, Legal, vou pedir para você. beleza. Tiago, você é do ChadMate, né? Ah, eu vi seu case lá na nossa plataforma. Maneiro. Sim, sim, eu sou um veterano de Forge, né? Já. Pois é. Pessoal, o Michael sempre que a gente tem um acelerador, que a gente faz alguém vai falar sobre configurador, ele cita o seu exemplo, ChatMate. Que legal. Michael Bailey? Ele mesmo. Eu sempre falo como referência. Ele fez uma aceleradora aqui na Austrália, cara, em Sydney, em 2019, um dos primeiros aceleradores que teve. Cara, foi muito legal, foi muito legal. A gente fez bastante coisa junto lá. Pô, eu O tenho Michael amado é acelerador. um grande amigo, cara, muito, muito gente fina. Gente boa. Infelizmente, agora a gente está fazendo todo. Infelizmente, não. Infelizmente. A gente não pode se ver, mas estão sendo todos virtuais. A vantagem é que você não precisa esperar o acelerador ser local para participar. Então, por exemplo, esse Sim, agora, a localização que está descrita lá é Marble Caves. Então, é um lugar uhum. aleatório e é só para nomenclatura mesmo. Ah, legal. Não, eu vi alguns amigos participando ultimamente nos dois últimos anos, um ano e meio eu tenho ficado bastante offline, assim, né? Porque a carga de trabalho aqui aumentou demais e a gente teve que fazer, enfim, tive que mudar de cargo 2 ou 3 vezes dentro da própria empresa para dar conta da demanda. Então, eu estou um pouco assim fora nos 2 últimos anos, mas agora eu quero voltar um pouco mais a participar de eventos, a conversar com o pessoal e tal. Vamos ver se algumas coisas vão. Eu vou voltar a ser um pouco mais social de novo. Vou Ah, tentar, pelo maravilha. menos. E aí, Aí Thiago, eu tem vi, eu tempo, vi hein? hoje Você no fala. LinkedIn. Oi? Desculpa. Tem tempo que a gente não se fala, hein? Faz uns 2 anos, mais ou menos, não tem? Pois é, Mais ou menos isso. exatamente. A gente começou a trabalhar com Forge quase juntos, né, cara? Pois é, eu tava lembrando aqui da vez que eu fui lá no Autodesk University, te mandando lá pelo WhatsApp, cara, isso aqui é o negócio. Pois é, pois é. Isso foi o quê? Foi São Paulo, na época? Que você fez Não, uma apresentação e a não, gente já começou a conversar sobre isso. pois é, eu não lembro quando que foi, mas eu lembro de um que eu fui em Vegas e que estavam já mostrando algumas novidades, né? Que quando eu comecei a trabalhar, Sim. né, tava ainda como Viewer API, né? Nem tinha o nome de Ford ainda. E aí Cara, mas é isso que eu acho que isso foi em São Paulo, porque em 2019, que foi que eu fiz a talk lá em Vegas, Uhum. que foi a primeira vez que eu fui, que fiz alguma apresentação para a IU, foi lá. E aí Não, eu fui a lá gente já tinha assistir, eu nem fui sistemas. apresentar nada, não, eu fui lá assistir. Ah, Legal. sim.
Não, eu lembro de te mandar por WhatsApp lá, na época as novidades estavam saindo, né? E eu não estava ainda, né, assim, tão inteirado, estava conhecendo, né, o que estava em termos de objetivo, né, na plataforma do Forge, né? Porque antes era só o Model Derivative, o Viewer, e acho que era isso aí, só tinha isso aí. O Forge já tá há bastante tempo aí, né? A gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com o Forge, a gente chama Forge também. E aí a gente tá crescendo bastante, tá indo bastante acelerado, né? E a gente tem visto coisas super, super legais sendo feitas, né? Então acho que é legal estar retomando esse contato e conversando e vendo essas novidades, né? E você, Leonardo, onde que você é? E peguei no pulo aí. Ele tá mutado ainda. Opa, esse é o São Paulo. Legal. Tamo junto aqui. Legal. O João, você quer falar alguma coisa das novidades aí, das últimas coisas que saíram? Beleza, só para pegar para vocês, para o Thiago e para o Romeu, não sei quanto vocês estão inteirados, mas de 2019 para cá teve muita coisa. Eu vou cobrir principalmente esse ano, mas só da família mesmo, teve Data Visualization, a gente mudou do BIM 360 para Construction Cloud, e aí vieram novos módulos, o mais recente agora é a Takeoff, que a gente tem as APIs publicadas, e tem muita coisa. Se você, eu não sei como é que vocês estão acompanhando, mas para recuperar esse gap tem bastante conteúdo. Eu vou falar um pouquinho mais desse ano que a gente teve. A última conversa que a gente teve no último café foi no final do ano passado. A partir de então, a gente teve um lançamento de uma atualização para a API de Takeoff. Takeoff é um módulo da Construction Cloud para você tirar o quantitativo a partir do modelo. Como assim quantitativo a partir do modelo? Se você tiver um PDF, você pode fazer um quantitativo baseado em áreas, ou fazer uma contagem linear, por aí vai. Ou então, a partir do modelo BIM, você pega todas as propriedades dos elementos. Aí pode ser área, volume, baseado em material ou qualquer outro valor. E também essa nova função da API, uma nova API, desculpa, específica, exclusiva por enquanto para BIM 360 ou ACC, chamada Model Properties, que serve para você filtrar partes do seu modelo específico. Sem essa API, se você quisesse obter as propriedades ou os valores de um modelo, você precisava ou utilizar o viewer ou então fazer o download de todos aqueles dados do model derivative. Com essa API, você pode usar uma pesquisa baseada, por exemplo, em nome de uma família, em nome de uma propriedade, filtrar por valores específicos. É bem interessante. Está no começo, mas a gente quer ouvir mais de vocês, se vocês tiverem algum caso específico. Esse é o mais legal. Essa API roda no front-end ou ela também roda no back? Pode rodar no back-end. Aqui, nesse exemplo, ele está usando com Viewer. Aí você pode fazer só extração, eu acho que em JSON, cara. Eu acho que você pode extrair isso como JSON também. Você não precisa obrigatoriamente pegar não é diretamente do Viewer, beleza? Pô, legal. Você primeiro precisa indexar e depois você faz essa extração. E tem uma linguagem própria para você fazer essa filtragem. Eu vou compartilhar aqui o link. Vão ter alguns times usando ela nesse acelerador. Por enquanto, ela está exclusiva para BIM 360 e ACC, mas todo mundo vê como, o nosso time mesmo vê como super interessante disponibilizar ela para quem hospeda um modelo no bucket próprio. Então, eu não posso me comprometer dizendo que isso vai ser uma funcionalidade no futuro, mas é o caminho que faz sentido, né? Uhum. A ideia é essa. Se vocês tiverem alguma aplicabilidade, alguma função, ou dúvida mesmo, por favor. Beleza? A gente começou a conversar sobre algumas coisas aqui, sobre utilizar o Viewer, porque, assim, por incrível que pareça, eu não conheço quase nada da API do Viewer, mesmo, né, usando a Forge por tanto tempo. O ShadeMate, Pois que isso, duvido, né? hein? Eu não conheço quase nada da API do Viewer. Eu uso basicamente, assim, eu me foquei em Design Automation, algumas coisas do Model Derivative e a API do BIM 360, que
eu fiquei sabendo porque quebrou algumas APIs minhas nesse ano de adicionar usuários no Vim 360. Eu fiquei sabendo que foi mudado agora, né? Algumas coisas para o Construction Cloud. Aí opa, tem que atualizar algumas coisas aqui. Depende do Mas produto que você está conectando, né? Você está conectando ainda com o BIM 360? ainda com o Vim 360. Então Sim. não era para ter. Não teve Eu tive problema para criação de pastas naquele commands, quando você usava um comando para criar Sim. múltiplas pastas. Esse método foi depreciado, agora é só um. Foi. Entendi. Sim, entendi. E a gente cria. O negócio aqui, o nosso uso caso aqui é que assim, a gente tem algumas empresas utilizando o produto Shadmate, mas a gente tem uma empresa principal que fabrica, que a gente faz desde a parte de desenho até a fabricação. E aí a gente tem, a gente no começo do projeto, a gente sincroniza o Shadmate com o Vim 360, e aí a gente cria não só o projeto, mas a gente cria uma árvore de pastas que vai seguir todo o fluxo de trabalho do projeto, e também a gente adiciona todos os usuários relevantes àquele tipo de projeto. Então, assim, a gente faz um monte de chamada, um monte de coisa para deixar tudo certinho entre o BIM 360 e a nossa plataforma, sabe? Tudo sincronizado. A gente tem, sei lá, 5, 6, 7 projetos, muitas vezes, por dia, sendo criados nessa empresa no BIM 360. Então, assim, é bastante coisa que a gente faz de comunicação. Então, só para essa empresa, né? Tipo, aí tem as outras empresas que utilizam de outras formas. Então, a gente quando alguma coisa sai do ar, não funciona, a gente sabe com alguns minutos depois, já. Entendi. Essa nova plataforma, Construction Cloud, tem Aham. alguns serviços que são idênticos aos do BIM 360. Você pode verificar Uhum. isso. A gente adicionou no cabeçalho de cada um dos endpoints uma informação, Uhum. se ele é compatível ou não. Você também pode ver isso por essa tabela de compatibilidade. Para a parte de administração, ainda alguns endpoints principais, como, por exemplo, a criação de projeto, o projeto é uma entidade diferente, então você não pode usar. Eu suponho que você esteja usando o endpoint para criar projeto, né? Então, criar o projeto, depois toda a estrutura de parte. Criação de projeto você consegue no 1360, mas ainda não para ACC. Isso está nas últimas fases para ser publicado. Então, em pouco tempo você deve ser capaz de fazer isso. Mas em termos do produto mesmo, em 360, eu tenho que assinar um outro produto ou isso é trocado automaticamente? Como que funcionou isso? Essa transição do produto mesmo? Porque a Agora, gente assina o BIM 360 sei lá, desde quando a gente descobriu que existia BIM 360, sei lá, 3 sim, anos, 4 anos talvez atrás, não sei. entendi. A gente nunca mudou as Os novos hubs já são da ACC Construction Cloud, e nos hubs Uhum. antigos, quando você cria um projeto, ele já é um projeto Construction Cloud, um projeto ACC, mesmo que Ah, tá. em um hub antigo. Então, houve essa atualização. Todos os projetos já são projeto ACC. E tem os módulos novos, né? Aí, eu não sei especificamente para esse caso como você vai fazer. Se você... Uhum. Não vai ter atualização do seu produto, você vai ter que precisar criar um outro hub, mas eu não sei, em questão contratual, como vai ser essa Uhum. transição, beleza? Aí Entendi. tem que entrar em contato com um time comercial mesmo. Uhum. Vou falar com o Posso pessoal falar? que revende pra gente. Alguém falou? Aí tá falando esse negócio das perguntas lá do Neuro. Opa, Marco? Aí Ah, Eu sim. acho que as perguntas não são da Forge, não. Era outro assunto Acho que aí. não era para gente. E ele saiu É, rapidinho, né? Já saiu rápido. Na pressa, né? Você pois vai é. procurar o mudo, não acha o mudo, aí clica no É. vermelho mesmo, isso aí. Resolve logo, tá certo. Pois é. Então, aí, por enquanto, ô João, o que a gente fez? A gente simplificou um pouco a árvore de pastas, só para a gente conseguir continuar produzindo, e aí a gente basicamente criou só, tipo assim, 2 ou 3 níveis, e aí a gente meio que cria pasta por pasta mesmo. Então, a gente fica martelando a API de vocês aí, por enquanto, até a gente resolver esse problema. Isso é um Mas... pedido bem comum, cara, de ter um jeito de Uhum, você passar a estrutura inteira e criar, né? A gente não uhum, tem isso mapeado, mas a gente vê constantemente. Tem até um projeto do John,
setup, bem setup tool, bem 360 setup tool, que é só de CLI mesmo, para você usar os comandos e fazer isso. Mas com Legal. certeza seria uma função bem interessante, se a gente pudesse passar uma árvore, ou então pegar uma árvore de um projeto e ir todo, porque você tem que lidar com rate limiting, com todas essas questões que Existe uma função no BIM 360, eu não sei agora no Construction Cloud, que daria para você pegar um projeto como template, né? E aí você, quando vai criar um outro projeto, você utiliza ele. Poderia Isso. ser uma alternativa, e poderia ser que você conseguisse utilizar isso pela API, talvez? Eu não sei. O problema é que, em muitos dos casos, isso funciona para quando você está criando o projeto, mas em muitos dos casos as pessoas querem atualizar projetos já existentes a partir de uma outra Faz estrutura. sentido. Aí não tem essa possibilidade. Uhum. Mas para a gente poderia ser uma possibilidade, né? Por exemplo, para mim, que eu não faço, a gente não faz esse tipo de alteração. Agora não vai ser possível porque não tem a endpoint para criação de projeto, ACC, mas você vai querer usar como template um outro projeto já existente ou você tem a sua estrutura, não sei, pré-definida no seu aplicativo? Não, a gente tem alguns tipos de projeto que a pessoa pode criar, e cada tipo de projeto vai ter um tipo de estrutura de pasta diferente. Então, se a gente, por exemplo, criasse templates no BIM 360 e simplesmente reutilizasse esses, eu estou falando para um caso de uma empresa cliente específica, já resolveria o problema para a gente, entendeu? Então, já funcionaria. Não tenho certeza, sim. Eu vi alguma coisa disso algum tempo isso. atrás. Template ID. Cadê? Template Project ID. Ali embaixo. Template Project ID. Isso, perfeito, cara. Isso aqui. Poderia ser alguma coisa. Exato. Eu não consegui investigar isso ainda, porque a gente está extremamente corrido ainda, mas é uma coisa que eu posso investigar para resolver o problema, pelo menos para essa empresa especificamente. Vai ser bem mais simples do que tentar replicar e fazer essa quantidade de chamada. Né? E aí, eventualmente, quando vocês liberarem essa API, a gente pode fazer, que seria bastante legal, fazer um template de árvore de pastas no nosso aplicativo. E aí o cliente poderia falar assim, olha, eu quero essa estrutura de pasta, eu quero aquela outra estrutura de pastas. Aí ficaria bem legal, porque aí a gente poderia, na nossa UI, fazer essa estrutura de pastas e deixar lá para toda vez que o pessoal for utilizar. Porque o uso do caso do ChatMate é o seguinte, o nosso produto, ele é um produto para agilização, velocidade, entendeu? Então, assim, a pessoa vai fazer um projetista vai fazer um shed, ele não vai, tipo assim, a maioria das empresas que eu vejo usando BIM 360 são projetos grandes, aí a pessoa fica lá, cria o projeto, fica 3, 4 meses trabalhando naquele projeto, tem vários envolvidos e tudo mais e tal. No nosso caso, eles são projetos pequenos, mas vários projetos, né? Tipo, tem empresas que são clientes nossos que fazem 4.000 projetos por ano, né? Essa especificamente não usa o BIM 360, mas assim, é absurdo a quantidade, sabe, de projetos. Então, a complexidade vem da quantidade de projeto, né? Que é um uso de caso diferente, bastante diferente, né? Sim. Mas é legal. Eu vou dar uma explorada nisso daí. Vou levar para o Mecap para a gente falar contigo. Show de bola. Legal. Show de bola. Vou ver você em algum acelerador esse ano ainda, Tiago? Eu provavelmente não. Não? Vai ser o time. Esse ano. Pode ser que meu time. Eu tô tentando trazer gente nova para a equipe, mas todo problema acabou voltando para eu e mais 2 desenvolvedores, né, que somos, assim, digamos, os líderes das equipes. E basicamente, a gente tem bastante coisa ainda para a gente desenvolver, tem bastante pedido, e a gente está, às vezes, precisando de gente, mas a gente não consegue parar para fazer o onboarding dessas pessoas, sabe? Falar assim, olha, a gente precisa de gente aqui, sabe? Então, a gente está mudando muito a empresa, é uma startup, né, cara? Então,
meio que você, como eles falam, né? Você tem que usar vários chapéus e você tem que fazer o trabalho de vários cargos ao mesmo tempo. E então tá muito corrido, né? A gente está escalando muito rápido, que é muito legal. Tá dando muito certo, mas ao mesmo tempo é trabalho, velho. É muito trabalho, cara. Tá doido. Legal. Bom, está chegando o nosso final aqui. Leonardo, você tem alguma pergunta? Você ficou quietinho aí? Você tem mais alguma dúvida para perguntar? Ou você só queria ver como é que a coisa funciona? Só queria ver como a coisa funciona. Normalmente a gente tem mais gente, né? A gente fez um no Natal, tinha uma pessoa. Agora a gente fez uma no Carnaval, já tem mais gente. Vamos ver se no próximo, que não for nem Natal nem Carnaval, as pessoas começam a voltar. O Romeu tá voltando aí. Ele já estava aqui. Sempre que ele voltou. Acho que ele deve ter Ele chegado no escritório. de conta, né? Então a ideia é a gente estar conversando uma vez por mês aí, ter uma meia hora para esse mesmo tipo de conversa que o João teve com o Thiago, né? Como é que não faz, como é que faz, o que saiu de novo e tal. A ideia é que seja informal, que a gente possa trocar ideias, trocar experiências e divulgue, né? Porque a gente tem que trazer, quanto mais gente tiver, melhor a gente consegue fazer a coisa andar aqui. Thiago, eu entendi que você está na Austrália, é isso? Isso. Participantes internacionais também, viu? Outro nível agora, né? Que horas são aí? Poxa, mas eu sou brasileiro de toda forma, cara. Qual horário aí, cara? Oi? Qual horário aí agora? Agora são 7 da manhã. 7h05 da manhã. 7h05, então tem meia hora de... É engraçado, né? Tem fuso que é quebrado. Pois é. Sim, o fuso do estado que eu tô é totalmente maluco. Legal. Mais alguma coisa aí, João? Pode... Não, era isso mesmo. Agradecer a presença aí, pessoal. Conto com vocês no próximo, beleza? Legal. Um abraço. Obrigado, gente. Até mais. Pessoal. Tchau. Então,